Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 106, item 14.10, do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Deus Pai continua a falar com Santa Catarina. A fé morta dos pecadores. Disse tais coisas para que saibas melhor como os pecadores, pela acenada ilusão, item 14.8, vivem na certeza do inferno. Agora explico a origem de tal ilusão. A falta de fé proveniente do egoísmo. Da mesma maneira como a verdade é conhecida na luz da fé, assim a mentira e a ilusão brotam da falta de fé. Falo falta de fé nos batizados, pois no batismo ela lhes foi dada. Ao chegar à idade da razão, os batizados que escolhem a vida virtuosa, conservam a luz da fé e praticam o bem em benefício dos outros. Comportam-se como uma mulher que gera um filho e o entrega vivo ao marido. Ver item 2.10. Fazem o mesmo para comigo, esposo da alma, oferecendo-me virtudes vivas na caridade. Diverso é o comportamento dos pecadores. Ao atingir a idade da razão, não exercitam a fé, nem praticam o bem na vida da graça, mas geram obras mortas. Suas ações, praticadas em estado de pecado, sem a iluminação da fé, são obras mortas. Do batismo, conservam só a recordação, não a graça. O olhar da fé se obscurece pelo egoísmo e já não podem ver. Deles se diz que possuem a fé, não as obras. Tiago 2:26. Com a fé morta e encoberta pelo modo dito acima, item 14.9, eles não reconhecem o próprio nada, ignoram os seus efeitos, esquecem-se dos benefícios meus, pois de mim receberam o ser e as demais perfeições. Ignorantes de mim e de si, ao invés de odiar, eles amam a sensualidade, realizam suas tendências, cometem muitos pecados mortais. Não me amam, nem amam o próximo a quem quero bem. Não procuram fazer o que me agrada, isto é, não praticam as virtudes verdadeiras e reais. Gosto de ver em vós tais virtudes, não por interesse, dado que vós não me podeis ser de utilidade. Sou aquele que sou. Êxodo 3:14. Nada existe sem mim, com exceção do pecado, que é privação. O pecado priva o homem de mim, sumo bem, ao tirar-lhe a graça.
Para interesse vosso, agradam-me as virtudes. Possuindo-as, terei modo de vos premiar em mim mesmo, vida duradoura que sou. De novo, essa ideia de que Deus fica impedido de usar a sua misericórdia se a sua justiça não é satisfeita, né? Possuindo-as, as virtudes, terei modo de vos premiar em mim mesmo, de usar a minha misericórdia, né? Vida duradoura que sou. Como vês, a fé dos pecadores é uma fé morta. Não possuem as obras, e as que possuem não merecem a vida eterna, devido à ausência da caridade. Quando Deus está falando aqui de obras, né, ele está, na verdade, respondendo antecipadamente, né, aos protestantes, a Lutero, né? A Lutero. A grande discussão protestante do século XVI, né? Então, 200 anos antes, Deus Pai já responde a questão das obras, né? Assim mesmo, eles devem praticar o bem com ou sem a graça. Toda obra boa será remunerada, como todo mal terá seu prêmio. Quando praticada no estado de graça, a boa obra merece o céu. Quando feita em pecado, embora sem merecimento, terá sua paga de várias maneiras. Umas vezes concedo vida mais longa, ou inspiro a meus servidores contínuas orações em favor com o que tais pessoas se convertem. Outras vezes, em lugar de vida mais longa e das orações, concedo bens materiais. Neste caso, os pecadores são como animais que engordam para o matadouro. Esses homens que sempre resistem à minha bondade fazem, no entanto, algum bem, mesmo em seu estado de pecado. Se recusam a converter-se através dos meios acima citados, com que os chamo vida mais longa, preces, recompenso o pouco de bem que fazem, dou-lhes bens temporais, com os quais engordam. Não havendo mesmo conversão, vão para o suplício eterno. Aqui então é muito interessante, né, o que Deus fala dos pecadores que fazem obras boas, né? Ele está atento a essas almas também, né? E age em favor delas. E como é que ele age? Ele dá mais tempo para elas se converterem e estimula as pessoas a orarem por elas, fazerem orações contínuas em favor delas, para que elas se convertam. E por isso é tão importante que a gente reze para a conversão dos pecadores. Temos que rezar para a conversão dos pecadores, em geral, e especificamente aqueles que nós conhecemos e queremos, desejamos a sua conversão. Rezar, fazer penitência também, né? Para satisfazer a justiça divina. Em nome deles, né? Item 14.11. Os pecadores e as riquezas. Enganam-se, pois, os pecadores. Ao se privarem da luz da fé, tornam-se cegos
e caminham tateando, agarrando-se a tudo que encontram. Com olhar obscurecido, afeiçoam-se aos bens materiais e passageiros. Iludem, como tolos que veem o ouro e não o veneno. Deves saber que as realidades materiais, com seus prazeres e deleites, quando conseguidas e conservadas sem mim, só por egoísmo desordenado, não passam de escorpiões enganadores. Na tua juventude, depois da visão da árvore, item 14.8, eu te fiz ver escorpiões com cabeça de ouro e cauda de veneno. O ouro e o veneno confundiam-se, mas o aspecto que primeiro se via era o do ouro. Apenas conseguiam escapar do veneno aqueles que estavam iluminados pela fé. Como te disse naquela ocasião, tais pessoas eram os que eliminavam o veneno da própria sensualidade. Santa Catarina usa essa palavra aqui, né? Os que preferiam possuir bens materiais eram os que usavam sua inteligência na aquisição, posse e uso do ouro deste mundo. As almas desejosas de grande perfeição desprezavam o ouro, afetiva e efetivamente. Não tinha afeto pelo ouro, né? Afeto é coisa do coração, né? Da vontade. Como te afirmei aquela vez, estes últimos são os que seguem os conselhos evangélicos quanto ao desejo e quanto à prática, conforme o legado de Cristo. Outros, na posse de bens, seguem os conselhos somente pelo desejo, não na vida prática. Como os conselhos estão ligados aos mandamentos, ninguém vive estes últimos, os mandamentos, né? Se não segue os conselhos, senão efetivamente, pelo menos quanto ao desejo. Em outras palavras, o cristão que possui bens deve fazê-lo na humildade, sem orgulho, como coisa emprestada, não própria. Dou-vos os bens para o uso, tanto possuís quanto concedo, tanto conservais quanto permito, e tanto permito quanto julgo útil à vossa salvação. Tal há de ser a vossa atitude quanto ao uso dos bens materiais. Assim fazendo, o cristão obedece aos mandamentos, amando-me sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E conserva o coração desapegado das riquezas, afetivamente, como nada possuindo. Não se apega aos bens, não os possui em oposição aos meus desígnios. Possui externamente, ao passo que seu íntimo é pobre. Tais pessoas, como disse, item 14.11, eliminam o veneno do egoísmo. São os cristãos da caridade comum. Veja como que Deus explica essa misteriosa ação, ou essa misteriosa perspectiva que nós temos que ter em relação aos bens materiais, né?
como que uma pessoa dotada de bens materiais deve encarar esses bens. Né? Deve encarar esses bens como empréstimo. E aqui ele fala uma coisa interessante sobre a grandeza desses bens materiais, sobre quanto de bens materiais cada um possui, sobre a conservação desses bens materiais, não é? E sobre a função dos bens materiais. Então ele diz assim, olha que coisa incrível, né? Tanto possuís quanto concedo. A quantidade de bens materiais que cada um tem é concessão de Deus. Tanto conservais quanto permito. A quantidade de bens materiais que Deus nos dá, nós podemos conservá-los tanto quanto Ele permita. E tanto permito quanto julgo útil a vossa salvação. Então, Deus nos dá os bens materiais com o objetivo de nos salvar. Né? Tal há de ser a vossa atitude quanto ao uso dos bens materiais. Então, Deus Pai está nos dizendo como nós devemos considerar, usar e agradecer os bens materiais que nós temos, né? Como empréstimo. Primeiro de tudo, como empréstimo, Deus está nos emprestando. É dele os nossos bens materiais. Na quantidade que Ele concede, na proporção que Ele concede, a possibilidade de nós conservarmos, também Ele que concede. Isso tudo para a nossa salvação. E ele diz o seguinte, né? Tais pessoas, como disse, eliminam o veneno do egoísmo. Tais pessoas são aquelas que fazem, segundo ele está nos dizendo aqui, aqueles que têm bens materiais, que consideram sem orgulho, na humildade, como coisa emprestada. E ele diz, essas pessoas são os cristãos da caridade comum. Os cristãos da caridade perfeita já obedecem aos mandamentos e seguem os conselhos evangélicos, né? Afetiva e efetivamente. Com simplicidade, praticam quanto meu filho aconselhou na passagem do jovem rico. Mateus 19, 16 e seguintes. Quando este lhe perguntou, que poderia eu fazer, mestre, para alcançar a vida eterna? Ele responde, observa os mandamentos da lei. Então o jovem prossegue, eu já os observo. Jesus retomou, bem, se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres. O jovem ficou triste, porque amava exageradamente os bens que possuía. Os perfeitos não se comportam assim, ou seja, após ter praticado os mandamentos, deixam o mundo com seus prazeres, mortificam o corpo com penitência, fazem vigílias e preces contínuas e humildes.
Os cristãos da caridade comum, embora possuam bens, vão também eles para o céu. Não são obrigados a possuir. Se querem tê-los, devem comportar-se da maneira explicada da caridade comum, né? Somos nós, né? O máximo, né? Somos nós. No máximo, esses cristãos da caridade comum somos nós, né? Não é pecado ter bens. Todas as coisas são boas e foram criadas por mim para a utilidade dos homens. Então, olha que coisa interessante, né? Nessa passagem do jovem rico, né? Quando Nosso Senhor responde a ele, a primeira resposta que Nosso Senhor dá, não é observa os mandamentos da lei. Então, o jovem rico recebe essa resposta como Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, se você quer viver na caridade comum, mantenha a sua riqueza e siga os mandamentos da lei. Mas o jovem insiste com Nosso Senhor, né? E diz: eu já os observo, os mandamentos da lei, né? Jesus retomou: bem, se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres. Então, Jesus está dizendo: se você quiser viver na caridade perfeita, é o que você tem que fazer. Né? Tá certo? Então, usando essa expressão de Santa Catarina, caridade comum e caridade perfeita, o jovem rico já vivia na caridade comum. E Nosso Senhor disse para ele o que ele precisava fazer para viver na caridade perfeita. Né? E aí ele ficou triste. Né? Então, não é pecado ter bens. Todas as coisas são boas e foram criadas por mim para a utilidade dos homens. Mas tais cristãos não devem virar escravos dos prazeres sensíveis. Se querem ter posses, façam-no, mas como dominadores delas, não como dominados, como dôminos, né? Como senhores das riquezas. O afeto do coração deve estar em mim, não nas coisas externas. Elas não pertencem aos homens. São dadas em empréstimo. Então, as coisas materiais não nos pertencem. Essa é a ideia central, né? São empréstimos que Deus nos dá, né? Para nos salvar, né? Não tenho preferência por pessoas ou posições sociais, somente pelos desejos do coração. Todo homem, qualquer que seja a sua condição social, tem possibilidade de agradar-me, caso possua uma vontade reta e santa. Então, desejos do coração é vontade. Então Deus só vê em nós isto. Ele não vê as nossas posses, não vê a nossa posição social. Né? Ele só vê a vontade, a nossa vontade, os desejos do coração. Quem possui bens materiais dessa forma, da forma certa, né? Os que anularam o veneno das riquezas, desprezando a sensualidade e amando a virtude,
Quem afastar de si o apego desregrado e se orientar para mim na caridade e no santo temor, tal pessoa poderá escolher o estado de vida que quiser. Em qualquer um deles, alcançará a vida eterna. Suponhamos que seja mais perfeito e mais agradável a mim que o homem viva interior e exteriormente despojado dos bens materiais. Se uma pessoa não sentir a coragem de abraçar tal perfeição devido a alguma fraqueza pessoal, que permaneça na caridade comum, qualquer que seja seu estado de vida. Em minha bondade, dispus que assim fosse, para que nenhuma pessoa viesse a desculpar-se por pecados cometidos em determinadas situações. Ninguém poderá dar desculpas. Sou condescendente com as tendências e fraquezas humanas. Olha que coisa extraordinária, né? Deus sabe das nossas fraquezas, né? Ele proporciona um caminho para os fracos, né? Se as pessoas desejam viver no mundo, possuir bens, ocupar altas posições sociais, casar-se, ter filhos, trabalhar por eles, façam-no. É lícito viver em qualquer posição social, contanto que se evite o veneno da sensualidade, o qual pode conduzir à morte perpétua. Tem um sermão do padre Antônio Vieira, que é o sermão, um dos sermões que ele fez no dia de Todos os Santos. Eu, em certo momento, eu já li e comentei esse sermão para vocês. E ele menciona nesse sermão a diversidade dos santos da igreja, né? E ele menciona santos da igreja em todas as posições sociais, né? Pobres, indigentes, comerciantes, camponeses, advogados, nobres, conselheiros de rei, reis, né? Nas profissões mais diversas, sapateiro, tintureiro, costureiro, né? É muito interessante nesse sermão a gente vê a diversidade dos caminhos de santificação. Por exemplo, imagina um conselheiro de um rei, né? Ele tem uma posição altíssima na hierarquia social, né? Ele menciona militares, soldados, generais, santos, né? Então, é o que Deus está falando aqui, né? Sou condescendente com as tendências e fraquezas humanas. Se as pessoas desejam viver no mundo, possuir bens, ocupar altas posições sociais, casar-se, ter filhos, trabalhar por eles, pelos filhos, façam-no. É lícito viver em qualquer posição social. O que Deus está querendo dizer, né? Nós podemos atingir a santidade, ir para o céu em qualquer posição social. Contanto, né,
que se evite o veneno da sensualidade, o qual pode conduzir à morte perpétua. Ou seja, nossa vontade e nossa inteligência não pode ser dominada pela nossa sensibilidade, pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos. Única coisa que nós não podemos deixar que ocorra, não sendo vomitada. Aqui tem uma nota nessa palavra, né? A palavra vomitar quer indicar a acusação dos pecados mortais no sacramento da penitência. Veja-se item 14.14. Não sendo vomitada e medicada qual o veneno, a sensualidade prejudica e mata. É ela o escorpião do amor mundano. Item 14.1. Os bens materiais, como disse antes, item 14.12, são bons em si mesmos. Foram criados por mim. Bondade infinita. Os homens hão de usá-los como lhes aprouver. Mas no temor e no amor autênticos. O perigo está na vontade pervertida do homem. É ela que envenena e mata a alma, quando não se purifica pela penitência e caridade. Embora pareça um remédio amargo, a confissão é eficaz para curar o veneno da sensualidade. Vê onde está o engano dos pecadores, sendo possível possuir-me, fugir da angústia, viver alegres e consolados, prefere o mal de um bem aparente. Correm atrás do ouro. Então ele mostra numa determinada visão para Santa Catarina um escorpião de cabeça de ouro e no rabo o veneno, né? Correm atrás do ouro com desordenado amor. Então correm atrás da cabeça do escorpião, né? Sem ver o veneno no rabo, né? Cegos em grande infidelidade não percebem a ilusão. Envenenam-se sem medicar-se. Carregam-se com a cruz do diabo e vivem na certeza do inferno. Então, depois dele nos explicar a respeito dos bens materiais, de como nós podemos tê-los sem culpa, e como tê-los sem culpa, não deixar que a nossa visão desses bens seja dominada pela nossa sensibilidade, pelas nossas paixões. Ele dá o remédio para que nós tomemos, para que isso não ocorra. E qual é o remédio? Né? É a confissão. Então veja como esse sacramento da igreja é central para aqueles que vivem na caridade comum. Como ele é central, como ele é absolutamente fundamental. E agora façamos uma reflexão de como esse sacramento é tão vilipendiado hoje, é tão desprezado hoje na igreja, é tão
esquecido hoje na igreja. Como é tão difícil na igreja normal, digamos assim, a gente se confessar. É tão difícil a gente marcar uma confissão. E mesmo na confissão, né? Quantos de nós já não confessamos com padres completamente despreparados para ouvir os nossos pecados, né? Quem de nós não teve essa... Então, se nós não temos esse meio, que é um meio, que é o fundamento da nossa vida na caridade comum, quantas de nossas almas irão para o inferno? Quantos de nós não iremos para o inferno exatamente por falta desse sacramento? Então, a gente gosta de usar a expressão padre piedoso, né? Ah, quem dera a gente encontrasse um padre piedoso. O critério, primeiro, para a gente julgar se um padre é piedoso ou não, é este. Esse padre, é fácil confessar com ele? Ele permite aos fiéis esse sacramento relativamente fácil? Ele se preocupa com a confissão? Ele dedica horas do dia dele para confessar os seus fiéis? Isso é o caráter distintivo de um padre piedoso. Não se enganem com temperamentos dos padres, com características humanas dos padres, com simpatia ou antipatia. Se o padre se dedica a dar confissões aos fiéis, ele é um homem piedoso. Então, usem esse critério para considerar os padres. Usem esse critério. Não é? O resto é perfumaria. O resto não importa. Então, tomemos como exemplo, não é? São João Maria Vianney, por exemplo, né, que ficava horas seguidas no confessionário, né? Padre Pio, horas seguidas no confessionário, e tantos outros, né? São João Bosco, exatamente, Padre Pio. Eu acabei de falar, né? Curadares e Padre Pio. Então, piedade é isso. Piedade é isso. Tá certo? Não é simpatia, não é a cultura do padre, não é nada disso. Não é nada disso. O padre demonstra sua piedade se ele está lá no confessionário todos os dias tentando prover para os fiéis um caminho para curar o veneno da sensualidade. Palavras aqui de Deus Pai, né? Tá certo?
Isso é piedade. Isso é preocupação com as almas dos seus fiéis. Padre é um pastor. Tem que ficar preocupado com as suas ovelhas. Tem que fazer com que as ovelhas cheguem ao aprisco em segurança, não é? Para usar a metáfora do Evangelho. Então, esse é o critério para a gente saber se o padre está preocupado com as nossas almas. Não se ele é bonzinho ou não, se ele é intelectual ou não, se ele está envolvido ou não com alguma coisa da igreja, enfim, isso não importa, né? Muitos padres fizeram isso. A Ana está pensando. A Ana está falando aqui, Ana Paula. Eu pensei no Padre Jorge ouvindo confissões na rua durante a pandemia. Isso é preocupação com os fiéis. Isso é preocupação com a salvação das almas. Não é? Isso é piedade. Tá certo? Porque Deus Pai fala aqui. É a única forma que tem aqueles que vivem a caridade comum, que tem bens materiais, que está envolvido com o mundo, que está nessa lama, se salvarem. É através da confissão. A confissão é eficaz para curar o veneno da sensualidade. Ele usa a palavra vomitar, porque a gente na confissão vomite a nossa sensualidade, né? Para o confessor, né? É a única forma, não é? E pense então como a igreja hoje normalmente trata a confissão. Pense o quanto de mal fez a psicanálise, que é um substituto moderno da confissão, o divã do psicanalista. Pensa quantas almas já foram e irão para o inferno por causa disso, né? E por isso que o demônio detesta o sacramento. Que o demônio mais detesta é o da confissão, porque é através dele que a gente se liberta das garras. Através desse sacramento que a gente se liberta das garras do demônio, né? Ele detesta isso. Ele faz tudo para que a gente não vá confessar, né? Tudo. Todas as sugestões que ele pode nos infundir, ele faz. Então, pensemos a crueldade, pensemos nesse aspecto, né, da crise da igreja, né, que é um rebaixamento de todos os sacramentos, na verdade, mas especialmente da confissão, né? E claro, quando você rebaixa a confissão, você rebaixa a Eucaristia. Quantos católicos vão hoje tomar a Eucaristia, se comungar, em pecado mortal? Quantos não têm respeito devido, máximo, à Eucaristia? Quantos se aproximam desse sacramento
com anos e anos sem confessar. Eu conheço casos específicos disso. Não estou falando isso teoricamente, não. Porque teoricamente a gente pode suspeitar, né, de que isso ocorra. Mas eu conheço casos de pessoas que próximas que me disseram: não, eu tenho 20 anos que eu não confesso, mas assim, compadre, né? Mas eu confesso sempre com Deus. E vai tomar a Eucaristia. Então entendamos como é central a confissão. Central a confissão. Então, para além da discussão de toda a questão da igreja, para além da discussão, né, da crise da igreja, etc., a confissão é uma coisa central na nossa vida. Tribunal da penitência. Né? Central para quem, central principalmente para quem vive na caridade comum. Né? Palavras de Deus Pai, né? Tá certo? E olha a misericórdia do Verbo, né? Que está presente em cada uma das nossas confissões, né? Ele é que nos perdoa. O Padre age na pessoa de Cristo, in persona Christi. Ele está presente em todas as hóstias consagradas no mundo inteiro, está presente em cada uma das nossas confissões. Essa é a dimensão, digamos assim, material da misericórdia divina, né? Tá certo? A gente, às vezes, esquece, a gente sempre lembra da presença real, né? Digo, nós aqui, né? Nem sempre o católico tem essa dimensão da presença real na Eucaristia. Mas existe a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, não como na hóstia, né? Porque na hóstia ele está inteiro, completo, absoluto, mas ele está ali nos perdoando. Ele está ali como Deus da misericórdia, né? Como a misericórdia de Deus em si, nos perdoando, conforme os desejos do nosso coração, né? Conforme a nossa contrição, né? E às vezes a gente se esquece disso, né? Então, eu vou parar por aqui a nossa leitura na página 111, no final do item 14.11, e amanhã nós começaremos o item 14.12. Os pecadores sofrem. Esse é o item que nós leremos amanhã. E agora eu pergunto se há alguma observação, alguma pergunta à leitura de hoje. Só dizer que talvez nós tenhamos que ler alguma coisa mais sobre cada um de nós, né? Sobre as virtudes. Bom, eu sugiro aquele livro do Joseph Pieper sobre as virtudes. Virtudes fundamentais. Isto. Aquele livro é absolutamente extraordinário. Não há livro melhor do que esse para ler sobre as virtudes, né? Eu sei que o Luiz Gustavo já leu alguma parte desse livro naquelas palestras que ele deu ano passado. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Eu estou reorganizando a biblioteca, agora eu já não sei mais nem aonde que estão, nem a antiga posição dos livros. Mas aquele livro é absolutamente extraordinário, né?
porque ele fala das virtudes cardeais e das teologais, né? Então, eu sei que aquele livro, inclusive, é usado para... Muitos padres tomam aquele livro como base para sermões, para retiros, né? Outro dia eu fiquei sabendo que num retiro que alguém fez na fraternidade, né? Usou-se um texto daquele livro. Enfim, aquele livro é fundamental. Ele é clássico nesse assunto, né? É o livro que eu sugiro, né? Ele é profundo, né? Ele não é fácil de ler, mas ele tem tudo sobre as virtudes, né? Eu não conheço nenhum livro, digamos assim, fácil, né? Se alguém conhecer, pode sugerir aí. Assim, um livro... Eu não conheço, por exemplo, talvez se tivesse um livro do Monsenhor de Seguir, né, sobre as virtudes, pode ser que tenha, eu não duvido que tenha. Seria um livro mais fácil de ler, mais acessível, mas eu não conheço. De fato, não conheço. Então, fica essa sugestão. Esse livro é de um filósofo, né? Joseph Pieper é de um filósofo, então ele era filósofo. Então, ele necessariamente tem aspectos filosóficos, metafísicos, ontológicos, e nesse sentido é que ele é completo, né? É um livro assim que seria um livro muito bom para a gente ler e comentar, mas a gente não tem tanto tempo assim, né, no mundo. Mas é o que eu sugiro. Leandro estava digitando, mas desistiu de digitar. Voltou a digitar. Leandro quer me irritar, realmente. Ele tem essa vibe. Ele diz assim: livro bom sobre as virtudes ambientais é do teólogo Leonardo Boff. Aí, fica a sugestão do Leandro. Virtudes ambientais. Nem sabia que existia essa expressão. Faz sentido, né? Na verdade, ela faz sentido, mas eu não conhecia ela, não. Virtudes ambientais, né? Eu conhecia, sim, eu conhecia o pecado ambiental, né? Então, assim, claro, se tem pecado ambiental, teria certamente as virtudes ambientais, né? Mas então, alguém mais quer fazer alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, a participação. Nós estamos então na página 111. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel, arcanjo, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.